Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero desejar esta paz de Jesus Cristo a você, ao senhor, à senhora que está acompanhando hoje conosco a nossa programação sobre doutrinas básicas. Na verdade, quando falamos em doutrinas básicas, estamos nos referindo a doutrinas bíblicas, aquelas que são básicas para as pessoas conhecerem, o suficiente para que elas tomem uma decisão diante de Deus, aprendendo as coisas diretamente das Escrituras. Porque muitas doutrinas básicas da Bíblia, elas são às vezes comentadas pelas pessoas dentro de opiniões que as pessoas têm. O que eles acham de salvação, o que eles acham sobre Deus, o que eles acham sobre Jesus Cristo. E você às vezes pode estar ouvindo várias informações sobre isso e pode às vezes até estar confuso, porque uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa. E nós aqui temos um objetivo que é de te apresentar o conceito bíblico sobre doutrinas básicas da Bíblia. A doutrina de salvação, a doutrina sobre a salvação em Jesus, a doutrina relacionada a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, igreja, tantos outros, a sua própria Bíblia. É preciso que você saiba disso diretamente da palavra de Deus. Nós estamos aqui exatamente para apresentar isso. E hoje nós temos um tema que vamos abordar aqui, que é o tema seguinte, uma coisa que até as pessoas normalmente falam muito, né, por aí a respeito desse aspecto da doutrina bíblica, que é a seguinte, é uma pergunta o nosso tema. A pergunta é: quem já pratica o bem precisa de Jesus para ser salvo? Muito bem. Então vamos tentar responder essa pergunta, que muitas vezes as pessoas fazem perguntas assim e às vezes não te dá uma resposta baseada na Bíblia. Então, repetindo o nosso tema de hoje, que é: quem pratica o bem precisa de Jesus para ser salvo? Então vamos lembrar o seguinte, lembrando que quando nós falamos a expressão ser salvo, trata-se de uma salvação providenciada por Deus. E essa salvação, ela foi providenciada por Deus através do seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para salvá-los de quê? Salvar da condenação do pecado. E de imediato já se pode responder esta pergunta dizendo que quem pratica o bem, sim, e muito, precisa muito de Jesus. Agora, por outro lado, para ser salvo da condenação do pecado, praticar o bem não é suficiente para merecer a salvação da condenação do pecado. Tudo bem. Aí você pode perguntar, mas espera lá, por que praticar o bem não é suficiente para merecer a salvação se trata de uma pessoa boa, que só faz o bem para os outros? Por que não? Então vamos ver, vamos ver então, o que é que diz a Bíblia da parte de Deus, e que nós vamos ler aqui, que está escrito numa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, a igreja em Éfeso, que está lá na Turquia hoje, na cidade de Éfeso, e ele escreveu isso no capítulo 2, dos versos 8 e 9. Aí a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então isso está respondendo que, para que ninguém se glorie, portanto, embora se trate de uma pessoa boa, que pratica o bem, ele jamais vai encontrar, pelos seus atos de justiça, de praticar o bem, um meio para a salvação através disso. Por quê? Porque quando a Bíblia fala a respeito da intenção humana, ela diz que o coração do homem é totalmente enganoso. E mais, e que as justiças humanas, ou seja, aquilo que nós fazemos a nível de justiça, a nível de praticar o bem, isso na verdade é chamado na Bíblia de trapos de imundícia. O que quer dizer isso? É coisa sem valor, não tem valor para a salvação. É claro que praticar o bem é uma coisa boa, é um ato que qualquer pessoa pode fazer. E, inclusive, para se ter uma prova de que a questão de praticar o bem não garante para a pessoa qualquer mérito para a salvação,
com relação à condenação do pecado, embora, né, você vai perceber uma coisa importante, é que a partir do momento que você pratica o bem, você está fazendo uma justiça, um ato de justiça apenas para esta vida aqui. Mas o verdadeiro bem, quem praticou, sabe quem foi? Foi Deus. Deus fez um bem para a humanidade tão grande que a Bíblia diz isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, quando diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer fazer um bem para as pessoas? Fale de Jesus para elas. Busque uma experiência com Jesus na sua vida, no sentido de você sentir o que é a verdadeira salvação em Jesus, como Ele te tira de sobre a sua vida e também a minha vida a condenação do pecado. Nós passamos a estar livres da força, do poder do pecado e passamos agora a ter domínio sobre ele. Isso se chama salvação. Essa salvação, sim, ela não depende da questão de praticar o bem. É claro, como dissemos no início, que as pessoas que praticam o bem, elas precisam sim de Jesus. Agora, não pelo fato de praticar o bem que elas vão merecer a salvação em Jesus. Sabe o que Deus viu em nós quando Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar? Ele viu em nós pobres e necessitados. Ele viu em nós a nossa fraqueza humana. Ele viu em nós a nossa natureza pecaminosa. Ele viu em nós a condição de imerecedores, ou seja, não merecedores da graça de Deus. A tal ponto de a Bíblia dizer que todos pecaram e se tornaram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que nós estamos debaixo da condenação do pecado. Está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você quer saber se aquele que pratica o bem, ele merece salvação, sim, ele merece, porque ele é necessitado da graça de Deus. Ele é pobre e necessitado como eu também, mas não pelo fato de praticar o bem que ele passa a merecer a salvação de Deus. O mérito da nossa salvação está naquela pessoa que Deus enviou ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar. E ele venceu a maior condenação do pecado. Jesus venceu. Sabe qual era essa condenação? A morte. Está escrito na Bíblia, lá no Velho Testamento: toda alma que pecar, essa morrerá. Então era a morte. Precisava de alguém justo para poder pagar esse preço por nós, morrer em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos estar, portanto, livres da condenação do pecado, que é a morte eterna. Pelo contrário, agora nós temos vida eterna em Jesus Cristo. Então, ficou claro agora o assunto? A pergunta foi bem respondida? Se não, você pode entrar, inclusive, fazer o seu comentário, se você estiver participando desse nosso programa pelo YouTube. Entra lá, faz seu comentário, compartilha também isso com pessoas que você ama, familiares seus, pessoas que você acha que seria bom responder isso para eles. Compartilhe com eles esse vídeo, porque vai ser muito útil para a edificação espiritual de todas as pessoas. Então, esperando que essa pergunta tenha sido respondida, baseado nas Escrituras, nós terminamos aqui desejando a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus.